Meu Deus! Vocês têm ideia do que esse episódio fez? Basicamente, confirmaram que o Imperador Belus e o Philip são a mesma pessoa! Olá, o meu nome é Hudson e você está assistindo mais um vídeo de The Owl House. Eu acabei de ver o episódio 12 da segunda temporada e esse episódio maravilhoso, perfeito, incrível. E eu acho que eu não vou fazer uma review, porque eu tô muito animada, não escrevi nem roteiro pra esse vídeo, porque esse episódio basicamente confirmou a teoria mais famosa de The Owl House dos últimos tempos, que é de que o Imperador Belus é o Philip. Ok, vamos analisar calmamente, apesar de ser uma revelação muito bombástica. O episódio tem a Luz e a Lilith viajando no tempo, o que já é totalmente diferente do que eu esperava. Eu não imaginei que The Owl House ia mexer com viagem no tempo, mas mexeu. Teve viagem no tempo em The Owl House. A Luz e a Lilith encontraram umas piscinas temporais e elas viajaram para a época em que o Philip, o escritor do diário e o criador da Porta Mágica, foi para o mundo das bruxas. E elas foram para essa época e encontraram o Philip. Eu não achei que a Luz fosse encontrar o Philip. Então, depois deles encontrarem o Philip e delas criarem uma aliança com ele, eles partem atrás de encontrar a colecionadora. Só que aí, durante o episódio, você vai tendo pistas e chega no final e você descobre que o Philip é um escroto. Ele deixa a Luz e a Lilith pra morrer nas mãos daquele monstro, enquanto ele foge com aquele objeto misterioso que ele encontrou na caverna. Porém, a parte em que o episódio termina com o Philip numa caverna, sugando sangue de Palismã, e os olhos dele brilhando verde, como os do Imperador, confirmaram. O Philip é o Imperador Belus. E não só isso, você tem o braço dele ficando todo cheio de bolha, que pode ser o início da maldição do Belus que a gente viu no futuro. Você também tem a voz dele sendo alterada, meio falhando, deixando de ser a voz do Philip e virando a voz do Imperador Belus que a gente conhece. Então talvez a maldição faça essa alteração na voz dele. E você tem ele com aquele disco estranho. E ele fala que ele odeia bruxas, que ele odeia magia selvagem. E acho que a gente sabe a origem do ódio do Belus pela magia selvagem. Na verdade, eu acho que esse ódio sempre existiu, só que a Luz e a Lilith meio que foram as responsáveis pela origem do Belus, falando de uma maneira bem tosca assim. Ok, mas então vamos pensar. Faz sentido o Belus e o Philip serem a mesma pessoa? Faz. A série deu essas pistas ao decorrer dos outros episódios. Só que particularmente eu, jurava de pé junto que o Belus não era o Philip, que o Belus era o irmão do Philip. Esse episódio também confirmou que o Philip é um dos fundadores da Cidade da Luz e que ele veio junto com o irmão dele. Só que eu sempre achei que o Belus era o irmão e o Philip era outro. Mas não. O Philip é o Belus. O que me faz pensar o que aconteceu com o outro irmão. Muitos fãs já perceberam, numa cena que aparecem as pegadas, que você tem duas pegadas humanas, dois tipos de pegadas humanas indo, mas só tem uma voltando, que é o Philip. As pessoas acreditam que o irmão do Philip se perdeu nas cavernas, ficou pra trás nas cavernas e o Philip conseguiu escapar. Mas eu penso, se não aconteceu uma coisa mais tensa. Do jeito que o Philip fala neste episódio, tipo, quando ele fala que o objetivo dele não é voltar pro mundo humano, se não me engano, eu acho que eu ouvi isso certo, né? Ele fala que o objetivo dele não é voltar pro mundo humano. E então, aí já começa a pensar, qual é o objetivo dele então em construir a porta? E quando a gente tem praticamente a revelação de que o Philip é o Belus, você entende que o objetivo do Philip era unir os dois mundos desde aquela época, desde 200 anos atrás, ele já tinha esse objetivo. Porém, eu fico pensando, pro Philip já ter esse objetivo quando a Luz e a Lilith chegam no passado, eu acho que alguma coisa aconteceu antes pro Philip não só odiar a magia selvagem,
e querer unificar os dois mundos. Alguma coisa aconteceu antes delas chegarem no passado e conhecerem o Philip. O que me faz pensar se o Philip... Olha, segue meu raciocínio. A historinha aqui, eu vou contar uma história aqui pra vocês e vocês concordam comigo. Começa lá, Philip / Belos e o seu irmão no mundo dos humanos. De alguma forma, eles vão parar nas Ilhas Ferventes e lá eles conhecem esse mundo mágico, cheio de magia, bruxas e demônios. E o Philip, ele meio que, não necessariamente se encanta, mas ele gosta desse mundo. Ele acha interessante essa ideia de magia, de ter poder, especialmente. O que me faz pensar que o Philip, quando viu a magia das Boiling Islands, ele meio que quero isso pra mim. Só que talvez ele tenha descoberto de alguma forma que a magia não funciona no mundo humano. Daí ele começou a elaborar assim e teve a ideia maluca de unificar os dois mundos. Só que ele não contou isso pro irmão dele. E quando eles foram na jornada atrás do sangue de Titã, que a gente sabe que ele foi numa expedição com outras pessoas, com outros bruxos, enfim, para pegar o sangue de Titã, eu acho que durante a expedição, dentro das cavernas, o irmão do Philip descobriu o objetivo dele, de unificar os dois mundos, ao invés de querer ir pra casa. E eles discutiram. Os dois irmãos brigaram, e nessa briga o irmão do Philip ficou preso, ou talvez até tenha morrido nas cavernas, e o Philip conseguiu fugir. E futuramente o Philip se tornaria o Imperador Belos. E daí, eu acho que faz muito sentido. O irmão descobrir dos planos do Belos, tentar se rebelar, e o Belos simplesmente mata o irmão dele para não estragar os planos dele e foge. Faz muito sentido, porque antes mesmo do Philip virar verdadeiramente o imperador, o grande vilão, ele já tinha traços meio babacas psicóticos. Então faz sentido ele ter feito isso com o irmão. Mas daí eu fico pensando que tem algumas incoerências. Porque, por exemplo, na primeira temporada, o Belos encontra a luz. E ele pede a porta mágica. Ele não pede a chave junto. E eu penso que, tipo, se o Philip criou a porta mágica e ele fosse o Imperador Belos, ele saberia que a porta não funciona sem a chave. E que é a chave que tem sangue de Titã. Por que ele não pediu a chave junto, quando ele ameaçou a luz? É só esse único detalhe que me faz pensar se realmente o Philip é o Belos, ou se é a série tentando enganar a gente, se realmente o Belos é o irmão, e, por um acaso, o Philip também tem a mesma maldição. Agora eu vou terminar esse vídeo falando de outra coisa que não tem nada a ver com essa coisa toda do Belos e do Philip, que é a trama da Ida com o pai dela. Nesse episódio nós finalmente vemos o pai da Ida, velho, no presente, e não em flashback. E nós meio que temos a resolução do drama que a Ida tem com o pai dela. Porque ela se culpa por ter machucado o pai por causa da maldição dela, aquelas coisas. Eu fiquei com a impressão de que essa trama foi muito rápida. E eu acho que ela daria um episódio inteiro só pra ela. E eu acho que essa trama foi muito rápida porque os roteiristas tiveram que se virar nos 30 pra reduzir The Owl House pra 2 temporadas ao invés de 3. Porque você sabe, né? The Owl House foi cancelado, não vai ter terceira temporada. A Disney quis cancelar a série de vez e a Dana Terrace teve que se virar pra reduzir a história pra 2 temporadas e 3 episódios especiais. E eu acho que essa trama da Ida especialmente ficou muito corrida nesse episódio. E também a trama da Lilith com a outra personagem lá que apareceu do nada. Aquela personagem apareceu do nada só pra dar um conflito pra Lilith. Apesar do conflito da Lilith ter sido interessante, eu acho que também daria um episódio inteiro separado pra ela. Então, talvez os episódios de The Owl House comecem a ficar um pouco apressados, porque os roteiristas tiveram que reduzir e espremer a história nesses episódios que a Disney disponibilizou. Então foi isso. Esse foi o vídeo. Foi muito mais eu surtando com a revelação de que o Philip é o Belos do que uma análise do episódio. Se você gosta de The Owl House, se inscreve aí no canal. Vão ter muitos outros vídeos desse desenho. Comenta aí se você acha realmente que o Philip é o Belos. Se você acha que é só a série tentando enganar a gente. E como você explica esse furo de roteiro? Do Belos não ter pedido a chave de Titã, a chave da porta junto com a porta inteira. Porque isso pra mim é um furo. Então foi isso. Tchau.